Olá, meus queridos! Hoje estou aqui com mais uma história que vai tocar o coração de vocês. Mas antes de começar, me conta, de qual parte do mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Não esquece de deixar nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e curtir o vídeo. Assim você me dá uma força enorme. Se estiver tudo certo por aí, vamos direto para a história. Na noite anterior ao Dia de Ação de Graças, aos 55 anos, finalmente perdi a paciência. No meio da cozinha, destruí o jantar que levava mais de 5 horas preparando, pratos, talheres e tudo, e declarei que estava farta. Eu estava me divorciando de Carlos e o gatilho, um festim de ação de graças para toda a família. 16 pratos no total, peru assado, presunto glaceado com mel, torta de abóbora, purê de batatas com trufa, batata doce assada, sopa cremosa de milho. Eu estava de pé desde o amanhecer, até os cotovelos nos preparativos, sem descanso, sem ajuda e sem que ninguém se oferecesse para mover um dedo. Tinha as costas rígidas e latejantes. E justo quando estava amassando a massa de torta com as mãos enfarinhadas, a mãe de Carlos, Márcia, entrou na cozinha, arrastando os pés, como se fosse a dona do lugar. Pegou sua xícara de chá e, com todo o direito que tinha, me pediu para lhe trazer mel. Queria água morna com limão e mel. Nem sequer levantei os olhos. O mel está na cesta debaixo do armário, eu disse sem parar de trabalhar a massa. Só se abaixe e pegue. Não fui rude. De fato, depois de todo aquele trabalho, soava surpreendentemente tranquila, mas ela explodiu instantaneamente. Sabe que tenho as costas ruins, esbravejou. E ainda espera que eu me abaixe. Você tem alguma consideração? Formou-se um nó no meu peito. Não pude evitar murmurar. Então é melhor não tomar mel. Não quero que machuque suas costas. Antes que as palavras esfriassem no ar, espatifou sua xícara contra a pia com um forte estalo. Fragmentos de porcelana voaram por toda parte, e algo dentro de mim se quebrou junto com aquela xícara. Ficou ali com aquela cara de poucos amigos, como se o mundo inteiro lhe devesse um favor. Fiquei paralisada, com as mãos ainda enfarinhadas, a meio caminho entre abaixar e ficar de pé. Da sala, Carlos e nosso filho Evandro entraram correndo, finalmente despertados pelo barulho. Por um instante pensei, talvez me perguntariam se eu estava bem. Talvez dissessem a Márcia para se acalmar, mas eu deveria ter pensado melhor. Nem sequer me olharam. Carlos franziu a testa ao ver a bagunça na pia como se eu tivesse cometido um crime. Abigail, que diabos está acontecendo com você? É sua sogra mais velha e você está fazendo ela se abaixar para pegar algo. Você não tem coração. Ele disse como se eu não tivesse feito nada o dia todo, exceto preguiçar. Atrás dele estava Evandro, ainda com o telefone na mão. A voz alegre de algum influencer soava ao fundo. Mal levantou os olhos enquanto murmurava. Sim, mãe, sério, era só um mel. Você estava bem aí. A vovó não está muito bem. Por que você não pôde ajudá-la? Seu tom me deu arrepios, mas o que disse a seguir me atravessou por completo. Você tem que fazer com que tudo nesta casa pareça uma telenovela. Olhe para que tia Linda, trabalha em tempo integral, cuida dos filhos, faz as tarefas domésticas e se vê arrumada e alegre todos os dias. Você anda por aí como se o mundo tivesse te tratado mal, vestida como se tivesse desistido há anos. Olhei-o fixamente em silêncio. Não encontrava as palavras. Estava de pé junto a um charco escorregadio de caldo de frango que nem sequer havia tido tempo de limpar. Evandro, sem parar de falar, ajudou Márcia a sair da cozinha com cuidado para não deixá-la escorregar. E então, para piorar, agarrou meu avental novo e o jogou no chão como se fosse um tapete para que ela caminhasse. Justo antes de sair, me dirigiu um último olhar frio e cheio de julgamento. E Carlos, como sempre tinha que ter a última palavra, acrescentou: você deveria se olhar bem. Era para serem umas férias felizes. E agora, olhe o ambiente que você criou. Minha irmã e o marido chegarão a qualquer momento. Como você acha que se sentirá aqui sentado assim? Estavam ali na porta, elevando-se sobre mim como juízes de um tribunal. E eu continuei agachada no chão, com as mãos cobertas de farinha, tentando recolher os pedaços de porcelana. As bordas escorregadias me cortavam os dedos um após o outro.
estava exausta, afogada em tarefas e ressentimento, e ainda assim ninguém me dava um respiro. Fiquei olhando as rachaduras entre os azulejos da cozinha durante vários minutos, com os olhos secos e ardendo, até que as lágrimas me embaçaram a vista. Tinha as mãos muito sujas para secá-las, então esfreguei o rosto com a borda da manga. O reflexo na vitrine mostrava uma mulher manchada de gordura de peru e restos de tempero, com o cabelo grudado nas bochechas em mechas despenteadas. Parecia um fantasma acorrentado ao fogão durante décadas, mas Carlos e Evandro não viram e não lhes teria importado mesmo que tivessem visto. Só lhes importava aquela senhora que podia passar horas jogando bridge, mas que pensava que se abaixar para pegar mel era muito esforço. A nenhum deles importou um pingo que eu estivesse acordada desde as 4 da manhã, assando abóboras, cortando verduras, amassando a massa para a sobremesa. A ninguém importou que eu não tivesse provado um bocado. Enquanto se sentavam para desfrutar da comida, não me sentei com eles à mesa. Me encolhi sozinha em um canto da cozinha, sozinha em silêncio. Não era que eu não tivesse fome, simplesmente não suportava sentar com eles. Lembro que uma vez, durante o jantar, fiz muito barulho ao sorver a sopa. Carlos, em toda a sua autoproclamada glória como ex-aluno de música, franziu a testa de imediato e me olhou como se eu tivesse cometido uma ofensa indescritível. Ali mesmo, diante de todos, disse: "Esse barulho ao sorver é o mais estridente que já ouvi na vida, como unhas em um quadro negro." Nunca mais voltei a comer na mesa com eles, mas nunca pareciam se dar conta. Os 3 seguiam conversando cada manhã enquanto tomavam café da manhã sobre política internacional e obras de arte que me traziam sem cuidado. Se consideravam classe média educada. Carlos dava aulas de música em uma escola secundária pública. Evandro, apesar de não ter trabalhos fixos, se acreditava escritor independente. E Márcia não parava de lembrar a todos que havia se aposentado de uma companhia de teatro local, como se ainda fosse o tesouro cultural do povo. E eu era só a garota de um povo pequeno que cresceu pensando que trabalharia no centro de atenção local depois do colégio. Um salário decente, um horário fixo, mas depois me apaixonei, escolhi o casamento e passei os seguintes 30 anos presa entre a cozinha e a lavanderia. Claro, com os anos comecei a costurar fazendo colchas e jogos americanos sob medida para os vizinhos. Ganhava umas centenas de dólares por mês, talvez mais nos meses bons, mas para eles era só um passatempo bobo, algo que mal valia a pena mencionar. Mas deixe-me dizer, este suposto trabalho de dona de casa não era nada fácil. Por exemplo, o café da manhã. Carlos insistia em suas bobagens baixas em carboidratos, peito de frango grelhado com quinoa. Evandro queria algo contundente, como ovos mexidos com manteiga e torradas. Márcia exigia que sua aveia fosse purê. Isso significava 3 bocas de fogão acesas ao mesmo tempo, 3 viagens à geladeira cada manhã. Às vezes, enquanto cozinhava, cortava tecido para um pedido e se perdia a noção do tempo, algo queimava. E o que recebi em troca? Nenhuma única palavra de compreensão, só Carlos zombando. Nem sequer você consegue lidar com isso. Para que mais você serve, além de comer? Márcia intervinha no momento justo. Poderia, por favor, não parecer tão miserável o tempo todo? Logo pela manhã já me tira o apetite te vendo. E Evandro ficou ali sentado olhando seu telefone, fingindo não ouvir nada, como se fosse perfeitamente normal que tratassem assim uma mãe. Com os anos ouvi tantas palavras cruéis que comecei a acreditar nelas. Talvez eu fosse realmente inútil. Talvez eu não fosse boa o suficiente. Não cozinhava bem, não limpava bem, não era inteligente nem capaz o suficiente. Mas então me dei conta de que por mais que eu tentasse, sempre encontravam algo para criticar. A sopa estava muito sem graça, a carne estava muito seca, nem sequer esfregava o chão direito. Uma e outra vez me tratavam como uma criada que nunca cumpria suas expectativas. E de alguma maneira, entre tantos ciclos de broncas e decepção, cheguei ao último mês de outro ano. Foi então que o compreendi. Eu estava há ainda 30 anos à frente desta casa. 30 anos. Olhei para minhas mãos ressecadas e ásperas por décadas de detergente e água quente, e um pensamento me ressoava na mente. O que mais eles querem de mim? Para quando terminaram de comer e deixaram os garfos, finalmente saí dessa confusão. Me apressei a recolher os pratos, pensando que ao menos deveria comer algo para aguentar, mas a panela grande de água para a churrasqueira já estava fervendo no fogão.
Não tive outra opção. Deixei os pratos, me virei e voltei a cozinhar. As horas transcorreram como um raio, e para quando voltei a levantar os olhos, o relógio da cozinha marcava as 3 da tarde. Senti um nó no estômago, como se alguém o tivesse agarrado com os punhos. Um suor frio me corria pelas costas em ondas. No entanto, a comida ainda estava longe de terminar. As 2 filhas de Márcia chegavam de carro de fora do estado com suas famílias para uma grande reunião de ação de graças. Assim que soube da notícia, seu rosto se iluminou como se fosse Natal. Não demorou um segundo sequer para declarar que precisaríamos de um jantar completo de 16 pratos, todos escolhidos por ela. Claro, peru assado, presunto glaciado com mel, purê de batatas com trufa, torta de abóbora, feijão verde assado com queijo. A lista era interminável. Não podia lidar com tudo isso sozinha. Formou-se um nó no meu peito e me virei para Carlos, pensando que talvez, só talvez, ele pudesse sugerir pedir comida para a viagem este ano, só para aliviar um pouco a carga. Mas no momento em que nossos olhares se cruzaram, seu rosto se escureceu. Nos 30 anos que éramos casados, ele não me ensinou muito, mas algo que tinha aprendido a dominar era interpretar seus estados de espírito. Aquele olhar sombrio e trovejante dizia tudo. Não precisava que ele falasse, ele não permitiria, então mordi a língua e assenti. Aceitei fazer tudo, mas não sou de aço. Organizar um banquete natalino completo, sozinha, é um pesadelo. Só de preparar o peru e o enorme pedaço de presunto me doía as costas e ainda restavam 1 dúzia de pratos para fazer. O tempo escapava. A cozinha estava tão quente que me arrepiava aí a cabeça e o coração me batia como um animal enjaulado. E Márcia não só não moveu um dedo, como piorou tudo. Se você pedia para ela pegar o mel sozinha, ela ficava histérica e quebrava uma xícara. Carlos e Evandro não eram melhores. Não a ajudaram, não a acalmaram. Em vez disso, se voltaram contra mim como se eu fosse o problema. Nesse momento, algo dentro de mim fez clique. Não importava se eu servisse esta família durante 30 ou 50 anos. Nunca estariam satisfeitos. Eu não era parte da família, apenas uma criada medíocre que sempre descumpria suas expectativas. Podiam sentar na sala rindo e revisando seus telefones, conversando sobre seus planos para a ação de graças, completamente desconectados. Nem uma única vez lhes passou pela cabeça que eu estava aqui de volta, suando, faminta e andando com pés de plumo, tentando não estragar nada. E a verdade é que eu já havia tido o suficiente, absolutamente o suficiente. Na sala, Márcia estava sentada naquele velho sofá de couro com Carlos e Evandro a ambos os lados, animando-a como se fosse uma criança inquieta. Não precisava me aproximar mais para ouvir o que diziam. Sempre eram as mesmas bobagens recicladas. Carlos começou primeiro com voz suave, como se não quisesse perturbar a paz. Mãe, não se preocupe. Abigail nunca teve muita educação. Você não pode esperar que ela te entenda. A metade do tempo mal consegue articular uma frase. Evandro interveio de imediato, como se precisasse se justificar. Sim, vovó, não se preocupe. Só sabe cozinhar e lavar a roupa. Não vale a pena se estressar. A tia Linda vem logo. Se você continuar furiosa, só dirão que você enruga mais rápido pela tensão. Sua pequena atuação pareceu funcionar. A expressão de Márcia começou a relaxar lentamente, mas, claro, não havia terminado. Repetiu a mesma lenga-lenga que levava décadas repetindo. Sabe, já te disse. Então, Linda teria sido mais compatível. E agora olhe onde você está. Tinha que se casar com alguém como Abigail. Inculta, combativa. Peço ajuda e se põe furiosa. Bravo, Carlos. Carlos abriu a boca para dizer algo mais, mas não me importei em ouvi-lo. Nem sequer me dei ao trabalho de olhar para o rosto dele. Já sabia o que viria depois. Provavelmente um suspiro seguido de me casar com ela foi o maior erro da minha vida. Já havia dito isso antes e cada vez que eu ficava calada, ele interpretava como uma admissão de culpa. Não disse nada. Voltei para a cozinha, joguei o peru processado em uma bacia, arranquei o avental e fui direto para o quarto. Fechei a porta com chave. Debaixo do armário, tirei as 2 malas desgastadas que tinha há mais de uma década. Uma já estava cheia, roupas, botas de inverno, creme para as mãos
E meu velho telefone flip, a última mostra de resistência em um mundo cheio de smartphones. No fundo, um maço de notas que eu vinha guardando há anos. Pouco mais de R$ 400 economizados pouco a pouco com encomendas de colchas. Fiquei olhando as roupas que havia empacotado, cinzas e pretos opacos e sem vida. Minha mente ficou em branco. Nem sequer lembrava a última vez que havia comprado algo de cor. Então me lembrei. Foi há anos depois de um incidente com Linda. Tínhamos ido a um almoço do bairro com o mesmo vestido roxo brilhante. O meu me caía melhor, sem dúvida. Mas Carlos ficou furioso. Ficou de mau humor a noite toda e depois me esbravejou. Você tem 40 e poucos. Pelo amor de Deus, não te parece ridículo essa cor? Que vergonha! Você realmente acredita que pode competir com ela? Eu acabara de completar 40. Minha pele havia perdido algo de luminosidade. Sim, mas não era muito velha para usar estampas florais nem cores chamativas. Ainda assim, suas seguintes palavras me destroçaram. Pare de se vestir como se fosse um baile de formatura. Dobrei o vestido para sempre aquela noite. A partir de então, meu armário se tornou um cemitério de azul marinho, cinza escuro e preto. Deus, eu tinha sido tão tola. Revisei o armário uma última vez, certificando-me de não ter esquecido de nada, e depois abri a porta do quarto. Já não estavam na sala, provavelmente no andar de cima. Não me importava em descobrir. Levei a mala até a porta principal e voltei para buscar a vazia. Na cozinha, abri a geladeira e comecei a enchê-la com tudo que pude. O peru que acabara de comprar aquela manhã, a lagosta, as linguiças, os cogumelos, as verduras frescas, tudo bem embalado em sacos e empilhado na mala. Se podia carregar, eu colocava. Quanto ao suco e as saladas que sobraram, os deixei, mas não me esqueci do mel. No prateleira superior da geladeira havia um pequeno frasco de mel silvestre que havia mandado buscar. Fazia parte de um lote de 5 que levava semanas tentando conseguir, mel puro e cru. Havia comprado para Carlos na esperança de que o mel ajudasse a aliviar seus problemas estomacais. Acontece que ele havia dado 3 frascos a Linda secretamente pelas minhas costas. Naquela época, ainda tinha energia para discutir. Perguntei por quê e ele me latiu. Tudo o que há nesta casa é meu. Darei a quem eu quiser. Não gosta, então vá embora. Ninguém te impede. Foi então que o compreendi. Este casamento nunca me incluiu realmente. Era apenas algo que vinha com o tempo. Conveniente, substituível. Havia estado brincando com a ideia de ir embora por anos, mas o momento em que realmente tomei a decisão foi o dia que minha irmã veio me visitar. Tentou me dissuadir. Me disse que eu já era muito velha para causar rebuliço. Você já passou da metade. Para que passar por tudo isso? O que dirá a gente? Olhei-a diretamente nos olhos e lhe disse: não tenho medo. Assim que mudou de tática e mencionou Evandro. Evandro nem sequer está casado. Se você for agora no meio de tudo isso, concorda que repartir e tudo, como ele vai encontrar alguém? Nenhuma mulher quer entrar em um lar desfeito. Evandro era meu filho. Eu o criei sozinha. E embora ele tivesse se tornado frio e cruel, o coração de uma mãe não se apaga assim como assim. Hesitei. Ela pressentiu e pressionou com mais força. Só espere mais alguns anos. Uma vez que ele se tenha estabelecido, poderão seguir caminhos separados. Não seria mais fácil? E eu estupidamente aceitei. Muitas vezes me perguntei se esses 5 anos foram em vão. Talvez, mas também sei que foram suficientes para esgotar até a última gota de esperança que me restava. Agora, por fim, já não tenho esperanças. Estou pronta para viver por mim. Evandro e Márcia irromperam pela porta principal, rindo de algo que não me importei o suficiente. Se jogaram no sofá como se nada no mundo existisse além deles 3. Nenhum dos 2 me olhou, e muito menos notou as 2 malas cheias ao meu lado. Tiraram seus telefones e se submergiram em suas redes sociais como se eu fosse um móvel a mais. Carlos entrou por último com uma caixa térmica grande. Deixou-a sobre a mesa da sala de jantar e finalmente me olhou. Seus olhos se detiveram um instante, o tempo suficiente para registrar minha presença, mas depois voltaram para sua familiar expressão de superioridade. Franziu a testa e latiu. São caranguejos australianos recém-chegados. Quero todos no vapor. Anda logo, não se demore como sempre. Logo estarão aqui para jantar. Assim que isso era o que estavam fazendo, recolheram um pedido. Olhei para Carlos pela primeira vez.
Minha voz não tinha o tom de submissão habitual. Era fria e monótona. Esse jantar você não terá esta noite. Carlos piscou desconcertado. Então, instintivamente, elevou a voz. Que diabos isso significa? Pare de ficar aí parada e vá cozinhar. Olhei-o nos olhos e disse lenta e claramente. Este não é meu trabalho. Não vou fazê-lo. Ele me olhou como se as palavras não tivessem sentido. O que você acabou de dizer? Se você tem fome, vá procurar algo para comer. Dito isso, recolhi-se uma pilha de pratos da mesa. O barulho silenciou toda a sala. A caixa de isopor caiu no chão com um baque surdo, derramando frutos do mar por toda parte. Os caranguejos se esgueiraram para debaixo do tapete e o penetrante odor de peixe encheu o ar. Evandro e Márcia ofegaram em uníssono. O olhar nos olhos deles era de pura incredulidade, como se vissem uma estranha usando meu rosto. Um pedaço de vidro cortou a mão de Carlos e o sangue jorrou instantaneamente. Cerrando os dentes, rugiu Abigail Dawson. Você enlouqueceu. Você sabe sequer o que faz. Se você não quer mais morar nesta casa, vá embora já. Fiquei olhando a raiva retorcida em seu rosto com minha própria voz tranquila, quase gélida. Você tem razão. Não quero morar aqui nem um segundo a mais. Assim que abrirem os escritórios do governo depois das férias, pediremos o divórcio. Não esperei que ninguém respondesse. Agarrei as alças das minhas malas e me dirigi à porta. Atrás de mim, alguém gritou. Uma xícara caiu no chão. Eu soube. Então, finalmente, haviam entendido. Não era uma birra, não era uma atuação. Era real. Evandro correu atrás de mim e arrancou uma mala da minha mão. De pé na porta, me fuzilou com o olhar. Mãe, que diabos está acontecendo com você? Você realmente vai fazer essa palhaçada em ação de graças? Tenta nos envergonhar diante de todo o bairro. Volte para dentro. Pare de fazer escândalo. Erguia-se ereto sob o entardecer. A luz projetava ângulos agudos sobre seu rosto. Parecia tanto com Carlos, a mesma mandíbula, os mesmos olhos, o mesmo desdém. E pela primeira vez o vi com clareza. Havia falhado como mãe. Eu acredito naquele velho ditado, o filho favorece quem o cria. Nunca se aplicou a nós. Nem sequer recordava quando ele começou a se afastar. Foi a forma como Carlos me menosprezava diante dele, zombando de mim por queimar o jantar. Foi a constante lenga-lenga de Márcia de que casar com Abigail foi a pior decisão da história desta família, ou foi o coro diário de ordens. Apresse-se, pare de perder tempo. Muitos momentos para contar. Com os anos, Evandro havia assimilado seu desprezo como se fosse a Bíblia. Já não me via como uma pessoa, apenas como o servo de menor escalão em seu lar de infância. Esse desprezo silencioso havia se metido em seus ossos. Não ia voltar atrás. Não ia engolir mais um insulto. Arranquei a mala das mãos dele com a voz tão cortante quanto um vento invernal. Sempre acreditou que eu era uma vergonha. Pois parabéns, não terá que voltar a se envergonhar de mim. Eu fui embora. Evandro abriu a boca como se quisesse dizer algo. Mas então a voz de Márcia ressoou de dentro da casa. Deixem-na ir. Quero ver como alguém como ela planeja sobreviver no mundo real. Seu rosto, iluminado pela lâmpada do corredor, era encovado e anguloso, com as maçãs do rosto saltando como lâminas. Seus lábios se curvaram ao cuspir as palavras, e algo na forma como a boca se contraiu me provocou um arrepio. Nunca antes havia pensado que ela dava medo, mas agora, com os olhos semicerrados e a voz carregada de veneno, ela me infundia um medo gélido que não conseguia tirar da cabeça. Evandro hesitou, mas não se moveu. Márcia bufou atrás dele. Há anos ameaça ir embora. Sempre arma um escândalo e depois volta rastejando. É uma dramaturga, nada mais. Não desperdice sua saliva. E assim, Evandro entrou lentamente na casa com uma expressão cheia de indiferença. Foi então que Carlos apareceu de novo, irrompendo pela porta com a mão ainda gotejando sangue. Por que diabos você fica aí parado? Você não vê que estou sangrando? Entre e traga o maldito kit de primeiros socorros. Meu antigo eu teria voltado em um instante. Teria tirado o iodo e a gaze, se ajoelhado no chão e enfaixado sem dizer palavra, mas não mais. Dirigi-lhe um único olhar plano,
despreocupado, e saí pela porta principal, arrastando as 2 malas atrás de mim, deixando para trás a casa em que havia vivido durante 30 longos anos. Em algum momento, a chuva começou a cair fina, intensa e fria. O vento me açoitava no rosto como agulhas, picando com cada rajada. Ajustei a capuz e continuei caminhando cabisbaixa com as rodas da mala, arrastando-se entre poças e montes de folhas molhadas. A casa desapareceu atrás de mim ao chegar à estrada principal, nos arredores da cidade. O barro salpicou minhas pernas da calça e a chuva misturada com a terra encharcou o tecido. E então, zás, algo aterrissou em uma poça diante de mim, salpicando minhas canelas de barro. Fiquei paralisada. Abaixei o olhar. O coração deu um solavanco. Era uma foto emoldurada. Soube instantaneamente. A única foto de Carlos e eu, tirada apenas 2 meses depois de receber nosso certificado de casamento. A única foto formal que tivemos como marido e mulher em 30 anos. Eu a guardava cuidadosamente embrulhada em tecido, escondida no fundo de uma gaveta. Nunca a exibia, mas às vezes a tirava só para me lembrar que alguma vez houve algo que valia a pena recordar. Carlos sabia que eu me importava com aquela foto. Sempre que nossas brigas se descontrolavam, ele a tirava e a jogava no chão. Uma ameaça silenciosa que sempre funcionava. Se tornou Pablo Viana? Não, ele se tornou previsível. Cada vez que eu levantava o quadro, eu ficava calada, eu me alinhava. Aquela foto se tornou o gatilho da minha submissão. Mas desta vez ele havia repetido a mesma jogada demasiadas vezes e desta vez não acertou. Fiquei sob a chuva, olhando como a foto se filtrava, como suas cores desbotavam, como a imagem se dissolvia até afundar no fundo da poça como uma página deslavada de um velho diário, ilegível e irrecuperável. Não me comovi. Meu coração não acelerou. Claro que não. Os corações não são de concreto. Mesmo a armadura mais resistente se racha com o uso de martelos. A vida não deve ser um campo de batalha onde 2 pessoas se mantêm mutuamente como reféns. Durante 30 anos madruguei e trabalhei até o anoitecer para cuidar daquele homem e de seu filho. E nem uma única vez ouvi um obrigado. Você trabalhou muito duro. Só se davam conta se eu queimava o arroz, se colocava pouco sal na sopa ou se deixava alguma mancha no chão. Respeito nunca existiu naquela casa. A verdade era que aquela foto já nem sequer era a original. Anos atrás, Carlos havia destroçado tanto que caiu na pia, arruinada sem possibilidade de reparação. Fui a 3 lojas de fotografia da cidade só para que a restaurassem. Parecia igual, mas não era. Na realidade, não era igual ao nosso casamento. Eu o havia estado reconstruindo durante anos, acreditando que se me esforçasse o suficiente poderia recuperá-lo. Mas agora a foto havia desaparecido e com ela minha última esperança. Agarrei minha mala e continuei caminhando. A chuva aumentou, as rodas se arrastavam lentamente pelas poças, meus sapatos encharcados, mas não parei. Carlos provavelmente não pensou que eu realmente iria. Provavelmente estava furioso por dentro, dando um espetáculo aos vizinhos. Bem, você quer ir embora? Ótimo! Logo cedo depois das férias, assinaremos os papéis do divórcio. Vamos ver quanto tempo você aguenta aí fora. Só provavelmente estava ficando rouco gritando. Abigail Dawson, se você voltar rastejando, não te acolherei. Avante! Fique morrendo de fome na rua, por mim. Quase ri. Como consegui permanecer casada com aquele homem temperamental e egocêntrico durante 30 anos? Seu orgulho sempre importou mais do que minha dor. Sua imagem sempre se impôs à minha dignidade. Nem uma única vez ele parou para me perguntar por que eu havia chegado ao meu limite. Só me perguntou que aspecto eu tinha graças a isso. Algo se espatifou dentro da casa. Provavelmente outra tigela ou uma cadeira virada em uma birra. Talvez já tivessem se dado conta de que eu também havia levado a comida. Deviam estar se arrependendo. Mas o mais engraçado, nenhum veio me buscar. Prefeririam ficar em sua casa quente e bem iluminada, enquanto sua empregada doméstica sem salário desafiava o frio e a tempestade. Claro que não me perseguiriam. Isso exigiria esforço. Através da janela quebrada, ouvi a voz de Márcia, aguda e estridente.
Vão trazê-la de volta. Ela levou todo o jantar. O que vamos comer? Biscoitos, mas Carlos e Evandro, igual a sempre, cada um esperando que o outro se movesse, nenhum moveu um dedo para fora. O espírito natalino estava em seu apogeu. As luzes da varanda se acendiam uma a uma. Mais adiante, na quadra, ouvia-se música de um alto-falante fora da loja da esquina, uma alegre melodia de ação de graças com o ocasional estouro de uma máquina de pipoca ao fundo. O ar cheirava a canela, fogos de artifício e folhas molhadas. Era o aroma da celebração, do calor, mas nada disso me pertencia. A rua estava vazia, só estávamos a chuva e eu. Todos os demais estavam dentro, reunidos ao redor das mesas, rindo à luz dourada das lamparinas. E eu ali fora, encharcada e sozinha, era como um personagem apagado do roteiro, eliminado completamente da história. Só que desta vez não queria voltar a entrar. Não ia mais desempenhar o papel deles. Passei pelos arredores da cidade e tomei a estrada que conduzia à cidade. Era uma velha autoestrada de 2 pistas, desgastada e escorregadia sob a chuva fria. O céu, baixo e pesado, tinha tudo de um cinza opaco que oprimia a terra como um peso. Fiquei de pé ao lado da estrada com 2 malas a meus pés, esperando um carro, qualquer carro, que pudesse me tirar daquele lugar. A maioria das pessoas já teria tirado o celular e pedido um Uber ou um Lyft, mas eu não. Carlos costumava dizer que eu não podia fazer nada, e a verdade é que não se enganava de todo. Mal usava Facebook, Instagram me confundia. Nunca havia visto um único vídeo no TikTok e muito menos havia descoberto como pedir comida em domicílio ou pedir um táxi através de um aplicativo. O telefone que eu segurava nem sequer era meu. Era o antigo modelo de Evandro, que me passou o ano passado quando finalmente se cansou de me chamar de inútil. Havia passado esses anos à deriva tão lentamente que nem sequer notava que o mundo seguia seu curso sem mim. Houve uma época em que, só de sair na estrada, algumas vans de transporte compartilhado paravam e se ofereciam para me levar sem fazer muitas perguntas. Mas agora, mesmo fazer sinais para que alguém parasse parecia algo de outra época. Esperei e esperei. Não passou um único carro. Uma pontada de pânico me invadiu o peito. Claro, era ação de graças. A maioria dos motoristas provavelmente estava em casa a trinchar peru e bebendo vinho com suas famílias. Quem estaria na estrada recolhendo desconhecidos em um dia como este? Por outro lado, a idade adulta não tem férias. Alguém em algum lugar sempre está trabalhando porque não lhe resta outra opção. Talvez minha sorte não tivesse se esgotado de todo. Um táxi amarelo finalmente apareceu ao longe com seus limpadores de para-brisa rangendo de um lado para outro enquanto abria caminho entre a chuva. Seus faróis brilhavam suavemente através da neblina, 2 esferas de calma que iluminavam o pavimento à minha frente. Meu pulso se acalmou. O pânico começou a desaparecer sob o ritmo constante da chuva. Exalei e uma sensação de alívio se formou em meu peito. Então, a porta do táxi se abriu e todo esse alívio desapareceu. E lá saiu Linda Brooks. Linda havia sido minha colega de classe na primária. Também era a namorada de Carlos na universidade. Sua mãe os havia separado à força, alegando que Carlos era muito pobre para merecer o tempo de sua filha. Pouco depois, Linda conheceu um rico magnata de materiais de construção e se casou com ele em outro estado. Mas o destino também não a havia tratado com benevolência. Após dar à luz uma filha, desenvolveu complicações de saúde e depois se divorciou. Criou a menina sozinha durante anos. Finalmente, a vida a trouxe de volta à nossa cidadezinha. Sua filha se casou com um homem do local, cujos pais faleceram jovens, deixando um bebê sem ninguém para cuidar. Linda se mudou para ajudar. Agora que seu neto estava no pré-escolar, Linda havia se adaptado de novo à vida urbana. Vestia-se como uma executiva do centro, indo e vindo com a segurança de uma mulher que nunca havia conhecido as dificuldades. Todas as manhãs, passava desfilando em frente à minha casa de salto alto, batendo no ladrilho encerado, chamando seu serviço de transporte compartilhado. Todas as noites retornava com a bolsa pendurada e o queixo erguido. Sempre me olhava com aquele olhar petulante e vítreo que dizia: olhe como me saí bem.
como se estivesse absorta em me ver atrás da janela da cozinha, com o avental manchado e o cabelo preso, observando-a desfrutar da luz do dia. A verdade é que eu não sentia inveja. De alguma maneira, até a respeitava. Criar um filho sozinha requer coragem. Essa resiliência não é fácil de conseguir, mas o que sempre me ficou gravado foram suas palavras, dessas que soavam refinadas, mas que me golpeavam como um tapa. E de vez em quando colocava aquela voz fingida de arrependimento e dizia coisas como, sabe, se minha mãe não tivesse interferido naquela época, você nunca teria acabado com Carlos. A audácia. Ela e Carlos eram feitos da mesma matéria. Cada frase parecia uma conversa trivial, mas estava carregada de lâmina, sempre apontando para as partes mais sensíveis do coração. Sabia exatamente qual era o jogo dela. Não se tratava de Carlos, não se tratava de mim, se tratava da sua presença, de me recordar mais uma vez que ela era mais alta, que eu era quem continuava rastejando. Ora, ora, sim que é você, Abigail, disse, colocando-se diante de mim, com a voz tão doce como sempre, impregnada daquela preocupação falsa e familiar. Rebocando todas essas malas em ação de graças. Para que se mudar? Não respondi. Riu suavemente, como se tivesse uma piada particular que eu não entenderia. Não me diga que é por causa daqueles potes de mel que Carlos trouxe outro dia. Ah, Abigail, sério que você deixou que isso te afetasse? Você é muito sensível. Ou seja, você não é como eu, não tem trabalho, não tem renda, não tem ideia de como o mundo real funciona. Você deixou Carlos do que você pensa em viver exatamente. Doar. Olhei-a. Sua maquiagem era impecável. Vestia um casaco de lã carmesim que se ajustava perfeitamente na cintura. Um vestido justo por baixo e botas pretas altas que brilhavam apesar do tempo. Sua bolsa de couro pendia elegantemente de seu pulso. Parecia uma dessas mulheres poderosas que se vêem em séries de televisão. Cada pisar de salto na calçada de pedra ressoava como se ela fosse grande demais para esta pequena cidade. Mas eu sabia melhor. Sua agudeza não era orgulho pela conquista. Era o tipo de presunção que emanava de nunca renunciar à necessidade de se sentir superior a mim. Ela permaneceu de pé sob a chuva, com um olhar fixo em mim, como se eu fosse um desastre encharcado, raspado da calçada. Sua voz ainda estava impregnada de xarope, artificial e enjoativa. Eu estava de pé com minha parca encharcada pela chuva, com o capuz torto pelo vento e a água gotejando sem parar das pontas do meu cabelo, mas pela primeira vez não senti frio algum. Olhei-a nos olhos e disse, tranquilo como a água. Você tem razão, não sou como você. Ela piscou por um momento, surpresa. Não sou das que se disfarçam para o mundo nem tramam a portas fechadas. Você gasta cada grama da sua energia em aparentar sucesso, mas não se engane que você chegou onde está só por determinação. Depois do seu divórcio, sua família te ajudou na sua queda. Mostrou alguns sorrisos e alguém te conseguiu um trabalho. Você anda por esta cidade como se fosse bom demais para olhar nos olhos de qualquer um. Me aproximei e olhei suas botas lustradas antes de soltar uma risada suave e seca. Não sou assim. Fiquei em casa todos estes anos e deixei que a vida me desgastasse, mas criei meu filho. Cuidei da mãe de Carlos durante 3 décadas. Desde esfregar pratos até arrumar torneiras pingando. Desde febres da meia-noite até compras no meio de tempestades de neve, fiz tudo. Posso não saber usar seus aplicativos sofisticados, nem fazer uma selfie no escritório com o texto liado hoje. Mas sei viver uma vida de verdade, uma vida que construí com minhas próprias mãos. Ela abriu a boca de novo, provavelmente para dizer outro comentário malicioso, mas não a deixei. Não tenho seu refinamento nem seu encanto. Mas sei quem sou, sei o que posso fazer. Você levantou a cabeça dela. A única coisa que você sabe fazer é menosprezar as pessoas e fingir que vive uma vida que ninguém mais pode igualar. Mas no fundo você ainda se apega a uma imagem. Isso não é força, é teatro. O sorriso falso se apagou do rosto dela, e o que o substituiu foi mais frio que o vento e a chuva que nos cercavam. Não me importei. Me afastei dela, agarrei as alças da minha mala e caminhei para o táxi que nos esperava. Antes de subir, olhei-a pela última vez e lhe disse em voz baixa: Você pensa que não sobreviverei sem Carlos? Mas a verdade é que esta é a primeira vez que realmente comecei a viver e se sente genial.
A porta do carro se fechou com um baque suave e definitivo. E assim, de repente, senti como se tivesse dito adeus à mulher que eu costumava ser. As luzes da cidade brilhavam como estrelas sob a chuva, tênues e douradas, mas firmes. Dei o endereço ao motorista. Ele me olhou pelo retrovisor e me perguntou amavelmente: "Você acabou de se mudar?" Assenti, não disse mais nada. Graça havia sido minha vizinha anos atrás. Costumava me dizer por cima das cercas e das escadas que eu não deveria passar a vida presa naquela casa. Havia me convidado mais de uma vez para trabalhar com ela. Dizia que eu merecia algo melhor que uma vida presa a um fogão. Não tínhamos mantido contato próximo, mas sabia que ela continuava trabalhando em um centro de atenção para idosos. Era uma dessas pessoas excepcionais, amável e leal até a medula. Agora vivia sozinha, em um modesto apartamento de 2 quartos nos arredores da cidade. Seu marido faleceu jovem e seus 2 filhos haviam se mudado para outro estado por trabalho. Aquele quarto extra levava anos vazio. Sempre dizia: "Se chegar o dia em que você precisar ir embora, é seu", sem perguntas. Nunca pensei que aquele dia realmente chegaria. Quando abriu a porta, vestia um avental e segurava uma frigideira na mão. Olhou-me fixamente durante 3 segundos, encharcada, com a mala em uma mão e a chuva gotejando do meu casaco, e depois me puxou para dentro sem dizer palavra. Deu-me uma toalha e disse com uma suave risada: "Sabia que este dia chegaria. Fico feliz que você tenha vindo." Sorri, embora meu nariz coçasse e meus olhos ardessem. Essa noite, durante o jantar, conversamos. Contei-lhe tudo, os anos que passei presa naquela casa, o quão esgotada eu estava, o quão sozinha me sentia. Ela não suspirou nem desviou o olhar. Simplesmente escutou e, quando terminei, estendeu a mão por cima da mesa. Deu-me um suave aperto e disse: "Você deveria ter ido embora há muito, mas fico feliz que finalmente o tenha feito. Ainda está a tempo." Na manhã seguinte, me levou ao centro de atenção onde trabalhava. "Temos uma vaga para um assistente de cuidados", disse. "Não precisa de licença, só alguma capacitação. Trata-se principalmente de companhia e limpeza leve." Olhei-a meio em tom de brincadeira. "Não se preocupa que eu nem sequer saiba usar um celular?" Ela me dispensou com um gesto. "Você é amável. Você cozinha muito bem, presta atenção nas pessoas e realmente escuta quando alguém fala. Isso é mais do que saber navegar por um aplicativo." Assenti. Disse que tentaria. Não esperava muito. Mas no meu primeiro dia, uma senhora idosa me agarrou a mão e não me soltou. Disse que eu a lembrava de sua irmãzinha, que havia falecido décadas atrás. Nesse momento me dei conta de algo que não havia visto antes. Cada pingo de paciência que havia aprendido naquela cozinha, cada habilidade silenciosa aperfeiçoada durante 30 anos de trabalho despercebido, finalmente havia se tornado algo valioso. Algo com que eu pudesse sobreviver. Me pertencia. Depois do trabalho, de volta à casa de Graça, desempacotei uma caixa que não tocava há anos, cheia de peças de patchwork que havia costurado em meus ratos livres entre as tarefas e o caos. Havia pequenas bolsas acolchoadas, aventais de tecido, fronhas costuradas à mão, tudo feito com sumo cuidado, com esse tipo de detalhe que só se aprecia ao olhar de perto. Graça abriu muitos olhos ao ver uma bolsinha. "Abigail, são preciosas. Você leva fazendo-as todo este tempo e só as vende em mercadinhos. Já pensou alguma vez em publicá-las online? Receberia muito mais pedidos." Sorri timidamente. Nunca tive tempo. Sempre havia algo em casa que me necessitava mais. Puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado, já com seu laptop aberto. "Acredite, isso está feito para a internet. E Tesi é um paraíso para quem sabe fazer coisas com as mãos." Franzi a testa. "Graça, mal sei consultar minha conta bancária e muito menos gerenciar uma loja online. Então te ensinarei", disse, fechando o laptop de golpe com um sorriso. "Primeiro configuramos sua conta. O resto podemos descobrir passo a passo." Assim que foi o que fizemos. Ela me ensinou a criar um perfil, subir fotos, escrever descrições de produtos e fixar preços. Tentei tudo às apalpadelas, mas Graça riu. "Você está aprendendo isso mais rápido do que eu antes?"
Essa noite costurei 3 pequenos porta-moedas, tirei algumas fotografias e as publiquei online. Na manhã seguinte, quando me despertei, recebi uma notificação do ITESE, meu primeiro pedido. Meu coração deu um solavanco. Batia tão forte que eu sentia na ponta dos dedos, mais rápido do que a primeira vez que segurei Evandro em meus braços. Fiquei olhando a tela, piscando entre lágrimas. Meu telefone tremia em minhas mãos. A voz de Graça chegou da cozinha. O café da manhã está pronto. Solucei. Sequei os olhos rapidamente e gritei. Já vou. Essa comida sabia melhor do que qualquer outra que eu havia comido em anos. Essa noite, encolhida no pequeno quarto de hóspedes de Graça, abri seu velho caderno e escrevi minha primeira entrada. Não sei como será o futuro, mas uma coisa sei, a partir de hoje esta vida finalmente me pertence. Fechei o caderno e olhei pela janela. As luzes da cidade piscavam ao longe e pela primeira vez em décadas me senti firme. Lar. No terceiro dia, depois de ir embora, recebi a primeira ligação da família de Carlos. Era sua irmã Carla, com a voz tensa e uma educação incômoda. Olá, Abigail. Como você tem estado ultimamente? As coisas em casa têm estado... bem, um pouco caóticas desde que você foi embora. O jantar de ação de graças foi um desastre. Soltei uma risadinha silenciosa. Ah, você se refere a essa em que ninguém limpou a mesa? O peru queimou, as crianças se revolviam no chão e os idosos se queixavam de suas costas. Ela fez uma pausa de alguns segundos. Então, você realmente vai voltar? Não, disse com suavidade, mas com firmeza. Realmente não. E se não se importa, diga ao seu irmão que já é hora de ele aprender a cuidar de si. Desliguei com triunfo, não, mas com uma estranha e silenciosa liberação. Como se pela primeira vez compreendesse de todo, esta família não poderia sobreviver nem a um jantar natalino sem mim. Mais tarde, Graça trouxe para casa toda a informação coletada aos pedaços dos boatos da cidade. Ao que parece, a casa de Carlos no dia de ação de graças havia sido um completo desastre. Márcia passou a tarde resmungando na sala, queixando-se de que o chão sem esfregar a fazia escorregar os pés e a falta de aromas de comida lhe tirava o apetite. Carlos tentou acalmá-la, mas ao entrar na cozinha encontrou uma panela de sopa de abóbora e castanhas queimada ainda fervendo. Evandro ficou em frente a ele completamente desconcertado. Você não disse que é só adicionar água e aquecer? Carlos esbravejou. Como você sabe que esse era o caldo que Abigail preparou na semana passada? Só colocou água? Bem, ela nunca me deixou fazer nada na cozinha, respondeu Evandro. Márcia ouviu a discussão e golpeou o braço da poltrona com a mão. O que eu te disse? Essa mulher não merece. Nesse momento, os familiares começaram a chegar pouco a pouco e toda a casa ficou paralisada pela tensão. Não havia comida na mesa, havia fumaça na cozinha. Uma senhora idosa gritava na sala enquanto pai e filho discutiam como crianças pequenas. Carla, parada desajeitadamente na porta, esboçou um sorriso tímido. Chegamos em mau momento. Justo a tempo, Linda entrou com desenvoltura e precisão, carregando 2 caixas de tortas só para que Carlos provasse. Observou a cena de desastre com olhos arregalados e encantados, mas não disse uma palavra. Carlos estava jogado no sofá com o rosto sombrio e silencioso. Linda sentou-se ao lado dele com a voz repentinamente suave. Não leve para o lado pessoal. A vida segue, com ou sem gente. Se de verdade precisa de ajuda, estou aqui por um tempo. Posso ajudar você a superar este momento. Claro, ao dizer ajuda, se referia a que se mudou. Graça me contou toda a história depois do trabalho, tirando o cachecol e os sapatos, como se não pudesse esperar para me contar a fofoca. Adivinhe o que Linda tem feito desde que se mudou? Não está limpando, isso é certo. A primeira coisa que fez foi levar Márcia ao spa de sua amiga para um facial. Depois, substituiu todo o mel que você deixou na geladeira. A mudou como se nunca tivesse existido. Ri em voz baixa, ainda costurando as bordas de uma almofada de tecido. Linda nunca foi das que aceitam as perdas com calma. Graça sorriu com suficiência e, além disso, tem estado muito falante.
As meninas do almoço disseram que ela tem estado dizendo que você é ingrata, muito sensível e muito velha para estar fazendo birras. São apenas indiretas, só que disfarçadas com aquela doce voz dela. Olhei para a Graça e disse com calma e clareza, então talvez ela devesse tentar um turno no centro de atenção, ver como é para uma mulher mais velha e emocional ganhar seu próprio salário. Graça se pôs a rir. Essa noite me sentei na escrivaninha de Graça. O brilho do laptop projetava uma tênue luz no quarto. Na tela apareciam 4 palavras em negrito: Serviços de Assistência Legal. Meus dedos pairavam sobre o mouse, traçando pequenos círculos nervosos enquanto olhava fixamente o formulário de solicitação. Comecei a escrever nome, contato, duração do casamento, situação familiar. Cheguei à última pergunta. Passei o mouse por cima do botão enviar. Então, meu telefone se iluminou ao meu lado. Uma mensagem de Evandro. Mãe, quanto tempo você planeja prolongar isso? Fiquei olhando as palavras. Senti uma pontada familiar no peito. Não respondi. Em vez disso, voltei para essa tela e cliquei em enviar. Kelsey, a advogada designada para meu caso, tinha pouco mais de 30 anos. Um olhar aguçado, uma conversa rápida e uma concentração impecável. Ela me escutou enquanto lhe contava tudo. As décadas sem receber, o trabalho de cuidado, as refeições, o silêncio, o sacrifício. Quando terminei, me disse: 30 anos de trabalho não remunerado, cuidado de idosos e criação de filhos em tempo integral. E isso, sem dúvida, justifica a pensão alimentícia e uma divisão equitativa de bens. Podemos solicitar a divisão de bens e negociar uma parte dos gastos de manutenção. Assenti lentamente. Não se trata do dinheiro. Só preciso fechar o ciclo. Uma forma de fazer isso real para mim. Kelsey sorriu com doçura. Para isso estamos aqui, não por vingança, mas por justiça. 3 dias depois de apresentar a petição de divórcio, Carlos ligou. Sua voz era baixa, tensa pela ira. Abigail, você realmente quer seguir este caminho? Quer que tudo voe pelos ares? Minha voz se manteve tranquila. Você o fez explodir há muito tempo. Simplesmente parei de fingir que estava completo. Zombou amargamente e em voz alta. Que tipo de mulher faz isso com a própria família? Depois de tudo o que fiz por você, olhei pela janela. O sol da manhã despontava lentamente atrás dos edifícios, dourado e lento. Você não me fez nada, Carlos. Essa é a questão. Você simplesmente deixou de me ver há muito tempo. Ele não soube o que dizer. Ouvi-o respirar com dificuldade pelo telefone e depois a comunicação foi cortada. Evandro apareceu 1 semana depois. Estava parado fora do centro de cuidados para idosos onde eu trabalhava, vestindo uma blusa com capuz amassada e aquela meia sorriso nervoso que sempre punha quando não sabia o que dizer. Ei, não vim brigar. Só queria te ver. O levei para dentro, o sentei na sala de descanso e lhe servi um copo de água morna. Ele olhou ao redor e seus olhos pousaram nos coloridos tapetes acolchoados na parede e nos brilhantes almofadões de patchwork no sofá. Você fez tudo isso, sentiu. Piscou. Pensei que você só sabia cozinhar. Sorri levemente. Isso seu pai sempre dizia. Isso não o tornava verdade. Ele não discutiu. Simplesmente ficou ali sentado, segurando a xícara, virando-a. A casa é um desastre, disse em voz baixa. Tudo desmoronou quando você foi embora. Fiquei em silêncio. Ele ficou olhando a água em seu copo. Você realmente tem que se divorciar? Estudei seu rosto, a hesitação, a fadiga, a pequena rachadura em sua segurança. Então disse, seu pai não sabe nem lavar uma máquina de lavar. Diga-me, você acha que alguém assim merece o resto da minha vida? Aquilo lhe caiu como um tapa, baixou o olhar e não voltou a falar. Soube que algo nele havia mudado, não por nada que eu tivesse dito, mas porque finalmente havia começado a viver sem a mulher que sempre havia dado por certa. Ainda assim, seu despertar não me comoveu, não mais. Essa versão de mim, a que esperava compreensão, a que ansiava por validação de alguém, havia ido embora e eu não a sentia falta. Nunca imaginei que o processo de divórcio se desenvolveria com tanta fluidez. Kelsey era aguçada e eficiente, enquanto Carlos, fiel ao seu estilo, se demorava.
Não é que ele não estivesse preocupado, ele estava, mas no fundo continuava sem acreditar que eu pudesse levar isso a cabo. Não de todo. A seus olhos, eu ainda era aquela mulher de avental, uma cesta de compras em uma mão e uma concha de sopa na outra. Sem ele, seria como um feijão seco em uma panela vazia, sem calor, sem som, sem valor, mas ele estava errado. Uma vez que saí daquela casa, de verdade, me dei conta de algo que não me atrevia a acreditar há anos. Nunca fui incapaz de viver uma boa vida. Simplesmente nunca me haviam dado o espaço para tentar. Uma tarde, entrei em uma pequena sapataria do centro e tomei meu tempo olhando. Pela primeira vez em 3 décadas, estava escolhendo um par de sapatos só para mim. Durante os últimos 30 anos, todos os pares que havia tido haviam sido um dos achados de desconto de Carlos, sapatos usados de Márcia, que ela declarava ainda perfeitamente usáveis. Sorri, lhes agradeci e usei o que me deram, mas aquela semana havia vendido mais de 10 artigos artesanais no mercado de fim de semana. Minhas pequenas bolsas de patchwork e minhas fronhas decorativas haviam tido mais sucesso do que eu esperava, e tinha dinheiro, meu dinheiro. Assim que comprei uns sapatos baixos de couro marrom suave, nada sofisticado, nada estridente, simplesmente confortáveis, bem feitos e meus. Ao calçá-los, senti como se envolvesse meus pés cansados e calejados em uma espécie de silenciosa dignidade. De pé, no reflexo da vitrine, vi uma mulher que não se conformava, que não economizava para ninguém, que não sobrevivia. Vi alguém que finalmente estava gastando dinheiro não para sobreviver, mas para ganhar autoestima. E eu sabia que entraria em minha nova vida com aqueles sapatos. O trabalho no centro de atenção também estava ganhando ritmo. Já não só ajudava com as refeições ou limpava os quartos. Comecei a ajudar a organizar as atividades semanais. Para então, a aula de acolchoado da terça-feira à tarde havia se tornado o evento mais popular do calendário. Algumas das mulheres até brigaram para sentar mais perto de mim, insistindo que eu lhes ensinasse aquele pequeno toque francês que se dá às flores de tecido. Ri com eles, mas por dentro me doía o coração de uma maneira que me surpreendeu. Havia passado décadas costurando fronhas e colchas para Carlos e sua mãe, ponto a ponto, sempre meticulosamente, sem receber uma única palavra de agradecimento. Mas agora, aqui estava, e aquelas mesmas mãos, aquela mesma habilidade silenciosa, não só eram vistas, mas celebradas, honradas, convertidas em algo que me apoiava, algo que me deu um futuro. Essa noite, de volta à casa de graça, me sentei no sofá para ver como a plataforma do ITESE vibrava com novas visitas, novos marcadores, novas pequenas notificações como o suave tic-tac da possibilidade. E de repente me lembrei de algo que Carlos me havia dito anos atrás, depois de queimar uma panela de arroz, enquanto preparava o chá de Márcia. Que mais você sabe fazer, Abigail, além de cozinhar? Olhei a tela, depois olhei minhas mãos. Firmes, desgastadas e finalmente livres. E sorri, porque agora tinha a resposta. Posso usar essas mãos para construir uma vida. Posso usar essas mãos para ganhar a vida. Posso, e o estou fazendo, me alimentar com algo mais que comida. Ao contrário da silenciosa ressurreição que estava tendo lugar em minha própria vida, a casa de Carlos havia começado a soar como uma velha máquina que exalava seu último suspiro, errática, barulhenta e dolorosamente desincronizada. Diziam pela cidade que a saúde de Márcia havia ido se deteriorando constantemente. Carlos não dava conta. A casa era um desastre. O lixo se amontoava na porta traseira. A máquina de lavar estava cheia de roupa úmida, abandonada durante dias. A pia da cozinha estava cheia de pratos por lavar, de molho em água estagnada que desprendia um odor azedo. Mas o verdadeiro peso de tudo isso finalmente caiu sobre Evandro. Depois que eu fui embora, ele se tornou o cuidador por padrão, por eliminação. Fazer as compras, recolher a farmácia, pagar os serviços, baixar os formulários do seguro, vigiar Márcia. Tarefas em que nunca antes havia tido que pensar se converteram de repente em sua nova normalidade. No princípio agiu como se nada. São só alguns recados, encolheu os ombros.
Não sou uma criança, mas não demorou muito para se dar conta da realidade. Não sabia cozinhar. Tentou seguir um tutorial de YouTube várias vezes, mas terminou queimando a frigideira ou cozinhando o frango até que se tornou couro desfiado. Recorreu à comida para a viagem, mas Carlos era impossível de agradar. Muito gorduroso, muito sem graça, muito caro. As discussões pai e filho começaram rápidas e se tornaram ferozes. Se converteram em 2 ouriços, sempre chocando. As refeições terminavam em silêncio ou até em guerras frias. A casa se tornou pesada com esse tipo de esgotamento, onde já ninguém gritava, mas tampouco ria. Só uma nuvem rançosa de óleo e medicamentos, luzes piscando e um televisor ligado sem que ninguém o visse. Evandro se fechou em seu quarto com o olhar perdido em seu laptop. Não podia escrever, não podia se concentrar, não se atrevia a responder aos editores, a quem uma vez havia implorado que lhe encomendassem trabalhos. A única pessoa com quem ainda falava era Lívia. Lívia trabalhava a tempo parcial na biblioteca municipal, inteligente, reservada e séria. Haviam ido juntos à escola secundária e namoravam há quase um ano. Uma noite, sobrecarregado, descarregou tudo sobre ela. O estresse, a bagunça, as intermináveis exigências. Mas Lívia não o consolou como ele esperava. Em vez disso, guardou silêncio. Depois disse em voz baixa: "Lembro que quando éramos crianças, sua mãe te esperava fora da biblioteca depois da escola. Nunca te chamava, nem te apressava. Simplesmente ficava ali quieta e sorria quando finalmente você saía." Fez uma pausa. "Minha mãe costumava dizer que sua mãe era a mulher mais educada e amável que havia conhecido. Dizia que sempre ajudava a arrumar a seção de livros enquanto esperava e o fazia com tanta pulcritude como se de verdade lhe importasse." Evandro franziu a testa. "E daí?" Lívia não se abalou. "Você continua chamando-a de emotiva e incapaz, mas a mulher que vi crescer não era assim de jeito nenhum." Ela inclinou a cabeça. "E seu pai?" "Não me lembro de tê-lo visto nunca em sua escola. Nem uma única vez, nem na biblioteca, nem sequer na nossa formatura. Todos os outros meninos tinham seus pais lá. Você, sua mãe, se sentou sozinha na última fila. Suas palavras caíram como água fria na cabeça. Nunca havia pensado nisso assim. Nunca havia parado para se perguntar se talvez, só talvez, sua mãe havia sido alguma vez serena, digna, inclusive admirada. Se talvez a mulher a quem ele descartava por irracional e passiva simplesmente havia sido desgastada por décadas de rejeição, carga e abandono. Lívia baixou o olhar e ajustou o cachecol. "Não te culpo." Só hesitou um momento e depois disse: "Não quero ver você terminar como seu pai, tão convencido de que tem razão, que arruína sua vida por nunca se questionar." Ela não rompeu com ele, não lhe suplicou, simplesmente o olhou e lhe disse: "Você tem que decidir quem você quer ser." Evandro caminhou sozinho para casa essa noite, com o vento atravessando sua blusa como se fosse gelo. Metou as mãos nos bolsos e sentiu algo amassado dentro. Era uma lista de compras amassada, a de Márcia daquela manhã. Se deteve. Ficou ali na calçada, sob a luz piscante da lamparina, e pela primeira vez em anos recordou como costumava deixar notas na mesa da cozinha antes de sair para fazer recados. Coisinhas. Nos faltam ovos. Não esqueça os medicamentos para o estômago de seu pai. Nunca lhes havia prestado atenção então, mas agora voltaram com detalhes nítidos e surpreendentes. Na manhã seguinte, me ligou pela primeira vez desde a apresentação da ação de divórcio. Sem gritos, sem culpa, sem reproches, apenas uma frase: "Mãe, agora eu entendo. O que você fez todos esses anos não foi fácil. Você o fez muito bem." Não respondi porque algumas palavras não necessitam resposta. Sua frase não foi uma desculpa, foi algo mais duro, algo mais importante. Foi a primeira conversa honesta que teve com sua própria vida. A primeira vez que realmente viu o sacrifício que eu costumava fazer. A vida de Carlos, por outro lado, desmoronava dia a dia. Quando o tribunal concedeu oficialmente o divórcio, sua expressão era acinzentada, apagada, fria e rígida. Kelsey gerenciou tudo com precisão impecável. Não fiz exigências desproporcionadas, apenas pedi uma divisão justa dos bens e a devolução de uma certa quantidade de economias conjuntas que havia desaparecido misteriosamente de nossas contas.
Carlos insistiu que o dinheiro havia sido gasto há muito tempo em despesas comuns do lar, mas quando lhe mostrei os extratos bancários e os registros dos cartões de crédito, algo em seu rosto se quebrou. Linha por linha, a verdade ficou ao descoberto. As taxas mensais de um spa de beleza de luxo, em nome de Linda, alguns casacos italianos e bolsas de grife comprados com o cartão de crédito secundário de Carlos. Inclusive a anuidade de membresia de uma vinícola boutique em outro estado, onde uma das velhas amigas de Linda organizava degustações e retiros, havia saído da conta de Carlos. De fato, ele acreditava que eram despesas domésticas compartilhadas. Linda lhe havia dito que estava melhorando o ambiente de sua casa e se dando um mimo de vez em quando depois de todo o seu esforço emocional. E ele havia acreditado palavra por palavra. Mas justo depois de terminar o julgamento, Linda anunciou que tinha alguns assuntos a tratar fora do estado. Empacotou rapidamente, sem deixar nenhuma nota, nem sequer um fio de cabelo solto no banheiro. Sua saída foi tão fluida que era evidente que o havia planejado desde o princípio. Ao sair, inclusive levou o último frasco de mel silvestre que havia deixado na geladeira. Carlos entrou em pânico, a chamou furioso. "O que diabos eu era para você?" Linda riu entre dentes, suave como seda. "Não pareceu te importar quando a taxa foi enviada, Carlos. Você disse que era generoso. Você disse que era voluntário, lembra?" "Você me deve uma", gritou. Voltou a rir, desta vez com mais leveza. "Então, considere uma lição. Lição aprendida." Desligou. E assim se foi, como se nunca tivesse existido. Foi então que ele compreendeu. No mundo de Linda, ele só havia sido uma escala, um ponto intermediário entre a comodidade e a oportunidade. Pensou que me perder significava liberdade, opções, mas o que encontrou foi alguém mais astuto que ele, alguém que sabia como se livrar de um homem sem sequer levantar a voz. 2 meses depois do divórcio, Carlos se mudou da casa de 2 andares que uma vez chamamos de lar. Márcia foi transferida para um centro de cuidados para idosos nos arredores da cidade. De vez em quando, ele a chamava de lá, queixando-se de que ninguém vinha visitá-la, de que ninguém tinha tempo para sentar a conversar. Mas Carlos não tinha forças para consolá-la. Mal se sustentava, afogando-se em seu próprio desastre. Não restava ninguém em quem se apoiar. Não restava ninguém a quem culpar e, claro, não ficou ninguém para limpá-lo. Por minha parte, a vida já se havia assentado em algo estável, tranquilo, mas profundamente meu. Depois que os pedidos do ITESE começaram a chegar com regularidade, segui a sugestão de Graça e solicitei um pequeno apartamento no centro da cidade, a apenas 5 minutos a pé da casa dela. Não era grande, só um quarto e uma sala de estar, mas a luz do sol entrava a raiar pelas janelas pela manhã, quente e dourada. Junto à janela havia uma mesa de madeira que eu mesma havia resgatado e lixado, agora repintada em suaves tons de creme. Havia se convertido em meu pequeno posto de trabalho, onde cortava tecido, costurava encomendas e às vezes simplesmente me sentava com uma xícara de chá e um caderno aberto. As cortinas eram feitas à mão, feitas com retalhos de roupa velha que alguma vez pensei que nunca voltaria a usar. Na geladeira sempre havia um par de frascos da minha geleia caseira e o sofá estava decorado com almofadas que eu havia costurado em quentes tons de ar. Em um canto havia um pequeno livro contábil onde anotava vendas, pedidos e despesas. Não era grande coisa, mas era meu reino. Graça e eu seguíamos compartilhando o posto no mercado de artesanatos do fim de semana. Com o tempo nos acostumamos, nos ajudávamos mutuamente com os expositores, conhecíamos outros artesãos e forjávamos uma rede de clientes habituais. Alguns vinham pelos caminhos de mesa de tecido, outros faziam pedidos de presentes de casamento personalizados e me diziam que havia uma espécie de calor em meu trabalho que não encontravam em nenhum outro lugar. Algumas noites me sentava na pequena varanda com uma xícara de chá vermelho, sentindo como o sol se punha atrás dos telhados. Escutava latir o cachorro do vizinho. Via a família da frente jantar no pátio, a seus filhos perseguindo-se ao redor da fonte e as risadas ressoavam como suaves sinos no ar. Simples, pacífico, grátis, uma vida que jamais havia me atrevido a imaginar que pudesse me pertencer.
Evandro também começou a aparecer de vez em quando, não com a culpa o sobrecarregando, mas com um respeito discreto que havia se enraizado com o tempo. Agora sempre escrevia com antecedência. Você se importaria se eu passasse? E quando vinha trazia coisinhas. Uma caixa de biscoitos que ele mesmo havia assado, um velho livro de arte que havia encontrado na biblioteca. Já não me chamava de mãe, como se fosse uma cobrança. O dizia como um título que agora honrava, como se eu fosse alguém cuja presença ele precisava ganhar. Sentava-se na beirada do sofá e perguntava: você acha que este enfoque do ensaio funciona? Ou você pensou em um tema festivo para sua loja? Às vezes, inclusive. Lembro que uma vez você fez uma saia de patchwork. Quer que eu te ajude a procurar as amostras de tecido antigas? Já não tentávamos interpretar papéis que já não nos correspondiam. Não havia dívidas a saldar, nem desculpas a pedir. Apenas duas pessoas que haviam superado uma tempestade e agora juntas aprendiam a caminhar de novo, desta vez com respeito mútuo. Um dia, ao sair, se virou para a porta e disse: mãe, você está melhor do que nunca. Eu digo sério. Fico muito feliz por você. Não disse muito. Apenas sorri com o coração cheio daquele orgulho que não necessitava se expressar em voz alta. Bastava-me vê-lo crescer. Não tinha planos de me apaixonar de novo. Não queria que me resgatassem. Tinha meu ofício, meu trabalho, uma renda estável, uma amiga que me apoiou quando eu não tinha nada e um filho que pouco a pouco aprendia a me ver como realmente eu era. E isso foi mais do que suficiente. E chegamos ao fim de mais uma linda história. E você, o que sentiu ao ouvir essa história? Estou ansiosa para ler seus comentários, pois cada palavra de vocês tem um valor enorme para mim. Vamos nos encontrar ali nos comentários e bater um papo gostoso. Meus queridos amigos, se vocês gostam desse tipo de história, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me dá ânimo e força para continuar. Se quiserem, podem também enviar um super obrigado e tornar esse apoio ainda mais especial. Com vocês ao meu lado, continuarei contando essas histórias inspiradas na vida real, sempre com muito carinho. Um abraço apertado para cada um. Que bom que vocês existem.